Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, o Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, no vídeo de hoje nós vamos para mais um episódio da nossa série Registro Semanal, onde eu compartilho o resultado real da minha semana no mercado, de segunda a sexta, sem esconder nada. Mas além do resultado, essa semana trouxe algo ainda mais valioso. Enquanto eu operava, eu comecei a perceber alguns detalhes do meu comportamento, alguns erros sutis e até algumas lacunas no meu trading plan que só ficaram claras por causa das operações que eu fiz ao longo dos dias. E justamente por isso, no vídeo de hoje, além do registro semanal, eu vou te mostrar os três erros que eu identifiquei e as três correções que agora fazem parte do meu trading plan. Então, antes da gente entrar nos ajustes do trading plan, vamos começar pelo próprio registro semanal. Aqui está o resultado final da semana. Fechamos R$ 77 positivos. E o detalhe importante mesmo tendo 2 dias consecutivos no vermelho, ainda assim conseguimos proteger capital e fechar a semana lucrando. E isso mostra maturidade no processo. E falando nesses dias negativos, essa semana a gente também tomou o primeiro stop do mês. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal mostrando exatamente esse dia, as operações que eu fiz e o raciocínio por trás de cada entrada. Se você quiser entender em detalhes por que eu tomei esse stop, é só assistir esse vídeo depois. Mas resumindo aqui para você, o erro principal daquele dia foi simples. Eu excedi o número de taxas disponíveis, ou seja, fiz mais operação do que o meu limite permitia. E foi justamente depois desses 2 dias seguidos no vermelho que eu percebi um padrão muito claro no meu operacional. De manhã eu estava indo muito bem, mas à tarde eu estava devolvendo boa parte do lucro. E quando isso acontece mais de uma vez na mesma semana, você precisa entender que não é azar, é ciclo. O mercado estava em um ciclo ruim e minha assertividade média naquele período estava mais baixa. E quando o ciclo muda, você também precisa mudar o jeito de dirigir, porque trading é como um carro. Não dá para acelerar igual em estrada lisa e em estrada molhada. Você tem que adaptar. Então, ainda naquela semana, eu fiz um ajuste importante. Eu reduzi pela metade o valor das minhas entradas na sessão da tarde. Simples assim. De manhã, eu fechava positivo. E à tarde, para preservar esse lucro que a gente obteve, eu simplesmente diminuí o tamanho da minha mão. Foi uma decisão baseada em leitura de ciclo e principalmente na observação de que era à tarde que a maior parte do lucro estava sendo diluída e devolvida. E foi justamente dessa análise dos dias negativos, do ciclo ruim e das devoluções de lucro que eu identifiquei três erros principais no meu operacional. E o primeiro deles foi esse aqui. E esse erro em questão, ele já tinha aparecido antes e acabou mostrando a cara de novo essa semana. Eu ultrapassei o meu limite de taxas. Pode parecer pouca coisa, mas só uma operação a mais vira duas, que vira hábito. E hábito ruim custa caro no longo prazo. Agora, deixa eu te dar uma dica de ouro que pode corrigir esse erro de ultrapassar o limite de taxas de uma vez por todas, tá? E se você aplicar isso aqui que eu vou estar te falando, você automaticamente vai ficar mais disciplinado, mais consciente e vai começar a respeitar o seu operacional sem nem perceber. É simples e funciona como um treino mental. Pega papel e caneta. Sério, não deixa isso só na cabeça. Escreve exatamente assim. Você vai colocar no papelzinho taxas do dia e fazer um checklist, desenhar, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta taxa. E conforme você vai fazendo as suas operações, você vai preenchendo os quadradinhos, pois isso tudo vai criar um tipo de mecanismo psicológico chamado ancoragem física.
Quando você visualiza o limite diminuindo, o seu cérebro entende que existe uma fronteira. E quando essa fronteira é visível, você acaba respeitando ela. E além disso, eu faço algo que funciona ainda melhor para mim. E talvez funcione melhor para você também. Eu funciono pela parte verbal e interna. Então, além de marcar no papel, eu verbalizo cada taxa usada. Fica mais ou menos assim na minha cabeça os pensamentos, né? E a voz que eu falo logo em seguida. Fiz uma entrada, agora me restam quatro. Ok, fiz a segunda entrada e agora me restam três. Pronto, fiz minha última entrada, a última taxa foi utilizada e não tenho mais nenhuma disponível. Agora é só esperar. Porque dessa forma, senhores, quando eu falo isso em voz alta e repito internamente também, isso me mantém presente, me mantém consciente e impede qualquer entrada impulsiva. E bom, senhores, trabalhando esse controle de taxas, eu percebi um segundo ponto muito importante no meu operacional. E ele tem tudo a ver com aquilo que eu falei antes, do mercado estar em um ciclo ruim, e eu estava devolvendo, né, boa parte do meu lucro na sessão da tarde. Foi aí que eu comecei a enxergar algo muito claro. De manhã eu estava indo muito bem, mas à tarde, mesmo seguindo o gerenciamento, eu estava operando como se o meu tanque de gasolina estivesse cheio, quando na verdade parte daquele tanque já era lucro conquistado. Agora eu quero falar uma metáfora que vai fazer sentido para vocês e que fez muito sentido para mim. Que nesse gerenciamento é como se você dirigisse um carro. Você começa o dia com o tanque cheio, beleza. Mas se você já rodou, já gastou e já avançou, você não pode simplesmente fingir que está com o tanque completo de novo. Só que era exatamente isso que eu estava fazendo. E como o mês estava com assertividade mais baixa e o mercado claramente em um ciclo mais difícil, ficou óbvio para mim que preservar lucro não é uma opção, é uma obrigação. Então eu transformei isso em uma regra fixa do meu trading plan. Agora, a sessão da manhã, sempre vou operar com o stop diário bruto. E na sessão da tarde, operar com o stop recalculado. E como que eu recalculo? Simples. Eu pego o valor do meu stop diário, que esse mês é de 250, e eu subtraio o lucro da manhã. Então, um exemplo. Se eu faço R$ 100 pela manhã, o meu stop da tarde não é mais 250. Agora o meu stop da tarde passa a ser 150. Isso muda completamente a forma de operar, porque agora a tarde se torna uma sessão de preservação e não uma sessão de querer mais. Antes eu operava com a mesma força, com a mesma mão, com o mesmo stop, na parte da manhã e na parte da tarde. Só que isso só funciona quando o mercado está bom. No ciclo ruim, isso me fazia entrar mais, arriscar mais e devolver boa parte do que eu tinha conquistado pela manhã. Agora não. Agora existe um limite claro, matemático, calculado antes de abrir o gráfico. Eu só opero à tarde com aquilo que sobrou do meu stop. Nada além disso. E isso não só preserva o meu capital, como deixa meu psicológico muito mais leve e me protege nos ciclos difíceis. Bom, senhores, chegando agora no final do vídeo, né, eu quero falar do terceiro e último erro, a nossa última mudança no trading plan. Bom, eu sempre tive uma regra clara. Eu só coloco segunda taxa no mesmo ativo quando o preço toca o pavio anterior ou uma região extremamente forte. Esse é um setup que eu determinei para mim, né? E que respeita bastante, tá? Inclusive no registro que eu fiz lá dos 30 dias operando no mercado financeiro de opções binárias, vários vídeos
eu expliquei essa minha regra do pavio, que sempre que ele tocava um pavio anterior, a tendência era que ele batesse lá e já despencasse para baixo, né? E muitas vezes pagava as duas taxas. Ele tocava no pavio, botava uma segunda taxa e ele descia e pagava as duas taxas, tá? Então era um padrão que respeitava muito. Mas essa semana eu quebrei essa regra algumas vezes. Eu coloquei segunda taxa não porque o gráfico pediu, mas porque eu queria corrigir um posicionamento ruim. E o pior é que muitas vezes a distância entre a primeira e a segunda taxa era tão pequena que a segunda entrada nem fazia sentido. Eu estava apenas compensando e não analisando de fato. E pessoal, eu botei exatamente a operação em questão, né, em que isso aconteceu, para vocês poderem observar, né? Então, eu vou agora estar dando um zoom melhor, né, e explicar um pouquinho dessa operação que eu fiz, né, aonde eu coloquei uma taxa, uma segunda taxa no mesmo ativo que eu não deveria. Olha isso, olha a distância que ficou bem pequena. Reparem só. E agora sim, ele começou a criar aquele pavio que eu estava falando para vocês, né? Então, olha só, se a gente tivesse esperado mais, né, a gente poderia ter pegado a segunda taxa no momento certo. E percebam, senhores, como que um erro leva a outro, né? Somente agora ele começou a criar o pavio de que eu tanto estava falando. E aí, eu já tinha pegado duas taxas, né? Então eu não deveria ter pegado uma terceira, não existe isso de terceira taxa. Mas como eu não quis aceitar o erro, quis consertá-lo ao invés de aceitar o erro, eu acabei pegando mais uma entrada, tá? E mais uma vez, pessoal, uma entrada mal posicionada. Porque somente agora percebam que ele está criando, quer dizer, ele criou, né, na verdade, né, o pavio de que eu tanto falava, e agora nessa vela ele tende a buscar o pavio anterior e depois retrair. Então, o momento exato, o momento perfeito para me fazer a entrada seria mais ou menos agora, tá? Eu deveria botar uma taxinha nesse exato momento. E o mais importante é o seguinte: essa regra do pavio sempre existiu para mim, mas ela existia só na minha cabeça. Eu nunca tinha colocado isso de forma explícita dentro do meu trading plan. Agora não. Agora isso tudo está muito claro, escrito e definido. Só existe segunda taxa quando tocar no pavio ou quando houver uma distância realmente grande até uma região forte e consolidada. Fora esses dois cenários, não existe segunda entrada. Ponto. E essa clareza no meu operacional me fez perceber outra coisa importante. Então, vocês percebem que uma coisa vai levando a outra. Você montar o seu trading plan tem a ver com isso. Tem a ver com as ramificações de cada ação que você toma perante o gráfico. Senhores, reforçar isso tudo no meu trading plan foi essencial, porque essa regra fica ainda mais importante quando a gente olha para a forma como agora funciona a minha sessão da tarde. Depois do ajuste que eu fiz no meu stop da tarde, o número de taxas disponíveis nesse período diminuiu. E essa mudança transformou completamente a forma como eu opero à tarde. Porque quando você tem menos taxas, cada uma delas passa a valer muito mais. Você pensa antes de clicar, você filtra mais, você não desperdiça taxa em entrada fraca. E isso conecta diretamente com o erro da segunda taxa. Se eu tenho poucas taxas disponíveis, eu não tenho espaço para segunda entrada sem critério, ou é pavio, ou é distância real até uma região forte e consolidada, né? Ou simplesmente não tem taxa. Esse novo número menor de taxas praticamente elimina o erro da segunda taxa mal colocada, porque agora cada entrada tem peso, tem responsabilidade e precisa ser tecnicamente justificada. E olhando para toda essa semana, fica claro que ela não veio para me dar um grande lucro, ela veio para me dar clareza. Eu revisei meu operacional, corrigi três pontos importantes, transformei esses ajustes em regras definitivas do meu trading plan.
Então, senhores, recapitulando, hoje eu tenho controle real do número de taxas, verbalização consciente, né, para evitar o excesso, o stop da tarde recalculado e inteligente. Segunda taxa limitada ao pavio ou região forte e um operacional muito mais limpo e sólido. Isso é evolução. Registro semanal concluído, trading plan atualizado e seguimos, senhores. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Lembrem sempre de ter discernimento e consistência, senhores. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Grande Saiyaman.